Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo muito próximo de anunciar a renovação com o Felipe Luiz, com o técnico Felipe Luiz. No entanto, situação esteve muito tensa nas últimas horas e o que a gente vai trazer aqui para vocês é surpreendente, surpreendente até para mim e surpreendente, eu tenho absoluta certeza, para você também. BAP deve anunciar amanhã a renovação na reunião do Conselho para apresentação de contas. Sinceramente, não achei correto e nós vamos explicar para vocês aqui o que a diretoria do Flamengo fez com o Felipe Luiz diante de tanta coisa que o Felipe Luiz fez pelo Flamengo e proporcionou ao Flamengo nesse ano. Você vai entender tudo agora nesse vídeo. Faria uma live, mas vou fazer um vídeo para poder explicar tudo para vocês. Peço a vocês para que deixem o like rapidinho, galera. Mete o dedo no like, um vídeo rápido, informativo, mas que precisa do seu like. E inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, o drone, que vai lá, rapaz, vai a tudo quanto é lugar, vai lá na Espanha espionar o que o Felipe Luiz pensa e as reuniões que são online, mas o drone vai pegar e vai trazer as informações para vocês agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Não esquece de deixar o like enquanto o drone sobe. Galera, vou dizer um negócio para vocês, hein? A coisa esquentou. Nós vamos trazer notícias, informações em primeira mão para vocês aqui sobre essa situação do Felipe Luiz, esse impasse que aconteceu de última hora em relação ao técnico Felipe Luiz, Flamengo e, obviamente, né, a diretoria do Flamengo, o BAP e o José Boto. O BAP, para começar, ele ficou hoje praticamente internado, entre aspas, né, dentro da Gávea. Ele ficou na Gávea o dia inteiro. Até agora à noite, no início, quando a gente estava começando a gravar o vídeo, o BAP ainda estava na Gávea, sede social do Flamengo. Dois são os objetivos. O primeiro é concluir a apresentação que ele terá que fazer amanhã para aprovação das contas do primeiro ano de mandato e também concluir as negociações envolvendo a renovação do técnico Felipe Luiz. O Flamengo tem todo direito, claro, né? Aqui a gente fica um pouco chateado porque o Felipe Luiz acaba sendo ídolo e tal, e quando vocês entenderem, quando eu falar, vocês vão ver. Acho que merecia um pouquinho mais, né, de consideração, podemos dizer assim, né, e não ter uma proposta como essa, que foi a proposta que o Flamengo fez agora, há poucos dias atrás, no final de semana. E, sinceramente, não condiz com aquilo que é o Felipe Luiz. Flamengo, o BAP pretende amanhã, na reunião do Conselho, onde ele vai apresentar as contas, né, aprovação ou não, para ser aprovado ou não as contas deste primeiro ano de mandato, chegar e apresentar aos conselheiros, porque ele vai ser cobrado por isso, a renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. Até porque a informação que nós vamos dar aqui é uma informação muito séria. O Flamengo chamou o técnico Felipe Luiz para conversar um dia antes da final contra o Paris Saint-Germain, da final do Intercontinental. O Flamengo, percebendo que poderia ganhar o Mundial de Clubes e o técnico se valorizar demais, queria assinar um contrato antes do jogo final entre Flamengo e Paris Saint-Germain. No entanto, esse encontro, né, essa conversa sobre renovação, ela não aconteceu porque o técnico Felipe Luiz se negou. Disse que a cabeça dele estava totalmente voltada e focada no jogo final contra o Paris Saint-Germain, que era um sonho poder conquistar o título mundial para o Flamengo.
Então, esse primeiro encontro, entre aspas, não é um encontro, né? O BAP acabou indo para lá para a final e ele mesmo procurou o Felipe Luiz para poder conversar sobre esse assunto. Felipe Luiz se negou, falou: não é dia, não é momento para conversar sobre isso. Bom, acho que os dois, nesse caso, estão corretos. Nesse caso em específico. O Felipe está correto porque o foco tem que ser mesmo a final, pô. Como é que um dia antes tu vai negociar contrato e tal, vai desfocar? Enfim, pode haver um desgaste se você disser não. E não é o ideal, realmente. Só que o presidente, que, na minha opinião, está errado em não ter ido junto com a delegação, e aí sim, em meio aos jogos, né, do Mundial de Clubes, poder ter lá feito a proposta, conversado com o Felipe, estar mais próximo dele. O presidente nunca está junto, dificilmente está junto da comissão técnica, e ele chegou um dia antes da final do Mundial. E aí tentou procurar o Felipe Luiz e o Felipe Luiz disse que não. Olhando o lado do presidente, já que, observando esse cenário, que ele, por algum motivo, ele só chegou um dia antes, ele tem que procurar o Felipe Luiz mesmo. Reforçando, ele deveria ter procurado antes. Mas, como ele chegou lá um dia antes, quando chegou tem que procurar. Por quê? Porque o Felipe, terminando o jogo, entra de férias. E aí vai para a Espanha, tá de férias, e o presidente volta para o Brasil. Cara, é melhor a conversa olho no olho do que esse tipo de conversa, né, online, por mais que a tecnologia hoje em dia ajude e tal. Então, olhando por essa ótica, o presidente está correto. Só não está correto porque não deveria ter ido para lá um dia antes. Ele deveria estar lá junto com a delegação desde que o Flamengo saiu do Brasil. Era um Mundial de Clubes. Mas a gente já sabe como funciona o presidente do Flamengo, ele que praticamente não acompanha o Flamengo nem nas viagens e nem em jogos, vamos dizer assim, durante o campeonato. Geralmente numa final, num jogo muito importante, é o jogo que ele vai, é uma conduta dele, não me agrada, eu não concordo com isso, mas, enfim, é o que ele pensa, é a maneira como ele age, dando poderes para o Boto, né? E, enfim, até o Boto está sem contrato, o contrato dele é até o final desse ano. Como é que o Boto vai negociar com o Felipe Luiz se nem ele sabe se vai continuar? Né? Não acertou ainda a renovação. E aí, cara, é que vem a bomba, que é uma informação que eu confesso a vocês que eu fiquei muito abismado. A proposta que o Flamengo fez logo depois da Libertadores vieram os 2 jogos que o Flamengo venceu e o jogo do Paris Saint-Germain. Não houve conversa. Acabou o jogo. No último final de semana, o Flamengo fez uma proposta oficial de renovação pelo Felipe Luiz, para o Felipe Luiz diretamente. E o Felipe Luiz disse não gostou da proposta e fez uma contraproposta ao Flamengo, em que vai ser aceita pelo presidente BAP, porque é uma contraproposta justa. Vai colocar o Felipe Luiz entre os 5 técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Nada mais do que justo. Não vai ser nem o mais bem pago, nem o segundo e talvez nem o terceiro. Não vou falar valores aqui. Só que a informação, cara, que me deixou chateado e abismado é que a proposta que o Flamengo fez para o Felipe Luiz no final de semana, ela é inferior ao que ganhava o técnico Tite no Flamengo. Gente, como é que o Felipe Luiz vai aceitar uma proposta para ele ganhar menos do que ganhava o Tite, sendo que o Tite só fez bobagem no Flamengo, não ganhou nada. E foi o Felipe Luiz que teve que chegar a arrumar a casa. Muito pelo contrário, o Felipe Luiz pegou um ídolo do clube e fez questão de arranhar a imagem. Tudo bem que o Gabigol não se ajuda. Não se ajuda. Também faz um monte de bobagem, mas o Tite fez questão de, sabe, o cara quando tá mal embaixo, ele vai e pisa. Então, o cara só fez bobagem no Flamengo. O outro ganha tudo. Tu vai oferecer menos? Aí é brincadeira, né, cara? E aí o Flamengo ofereceu um valor inferior, não foi aceito pelo Felipe Luiz,
Por isso, esse bastidor quente, né, que o GE tinha trazido hoje de manhã, que o Flamengo tinha plano B e tal, já é uma situação mais serve como pressão em cima do Felipe Luiz do que qualquer outra coisa. Porque a contraproposta que o Felipe Luiz fez para o Flamengo, ele não ficaria nem entre os três, ele ficaria entre os três mais bem pagos do futebol brasileiro, né? Acredito que em terceiro, tá? Entre os 5 eu tenho certeza, mas acredito que ele ficaria em terceiro. Nada mais do que justo. E as informações que a gente tem é que o BAP está, né, até então estava na Gávea para poder ajustar todos esses termos de um novo contrato, né, para poder encaminhar para o Felipe Luiz e amanhã, na reunião do Conselho, já ter esse contrato assinado. Mas, cara, que tremenda bola fora fazer uma proposta para o Felipe Luiz com valores inferiores ao que ganhava o técnico Tite, que, pelo amor de Deus, não chegou nem ao dedo midinho do Felipe Luiz comandando o Flamengo, né? Enfim, mas se tem pelo menos uma coisa boa, é que as partes estão mais próximas, porque o Flamengo deve aceitar a contraproposta do Felipe Luiz, que realmente a proposta inicial do Flamengo foi vergonhosa. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e responde aqui. Você renovaria com o Felipe Luiz, sim ou não? Acha que deve renovar ou buscaria um outro treinador? Um grande abraço, saudações rubro-negras.